Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, foi mais um dia em estar em sua presença. Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando aí uma série de estudos sobre o assunto de heresias e modismos, combatendo os erros doutrinários. E hoje nós vamos falar de mais uma heresia e mais um modismo, que tem se filtrado em nosso meio, que está presente no nosso cotidiano, e nós precisamos tomar muito cuidado, sempre confrontando aquilo que agride, fere e deturpa as escrituras sagradas. Isso é muito importante. Nós temos que tomar cuidado com as vãs filosofias, com as palavras persuasivas e que está se infiltrando muito em nossas vidas e está afastando os cristãos, as pessoas do verdadeiro evangelho e propósito de Cristo. Amém? E hoje nós vamos falar de mais um modelo que está se infiltrando no nosso meio, mais um grupo, que está aí crescendo a cada dia, que é o mormonismo, Então a gente aí vai tratar um pouco aí para combater esse ensino fora da Bíblia, tá ok? Então nosso texto que nós vamos compartilhar é 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 3 ao 6, que diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Verso 5: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Verso 6: Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Amém? Então a gente aí vai fazer aí um confronto com o mormonismo, o verdadeiro evangelho contra doutrinas acrescentadas. Tá ok? O verso de número 3 vai nos falar sobre o alerta contra as doutrinas diferentes, que não ensinem outra doutrina. Paulo adverte contra qualquer ensino que se desvie do evangelho apostólico. Então isso é muito importante. Qualquer ensinamento que é contra o ensino da palavra do evangelho, a gente tem que tomar cuidado. Então o mormonismo afirma aceitar a Bíblia, mas acrescenta outras escrituras. Por exemplo, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, pérola de grande valor. Essas aí é uma das literaturas e que precisamos tomar muito cuidado, porque vem se infiltrando devagarinho e a gente vai dando legalidade. E aí, de repente, a gente já se desviou do verdadeiro evangelho. Então, o cristão deve rejeitar qualquer sistema religioso que adicione revelações posteriores com autoridade igual ou superior à Bíblia. Então devemos rejeitar. Elas vêm se filtrando, dizendo que pegando algumas coisas da Bíblia, pegando alguns pontos da Bíblia, e isso vai fazendo com que a gente vai simpatizando. E aí, quando a gente vê, a gente caiu na teia de aranha. O verso de número 4 diz assim: o perigo de mitos e genealogias sem fim. Fábulas e genealogias intermináveis, diz o texto. Essas práticas produzem especulações e não edificação. O mormonismo ensina ideias como Deus já foi homem, homens podem se tornar deuses, batismo pelos mortos ligado à genealogia. Então temos que tomar muito cuidado. Que eles dizem que nós, dependendo do que nós praticarmos e que nós fizermos boas obras nessa terra, numa outra futura, num tempo vindouro, nós vamos ser deuses. A Bíblia não ensina isso. Outra coisa, eles acreditam no batismo pelos mortos.
Por exemplo, meus pais, eles eu não tenho conhecimento que eles foram cristãos. Então, por exemplo, dependendo da minha conduta, eu posso batizar os meus pais, os falecidos, diante da minha linhagem, diante dos meus conceitos aqui e da minha genealogia. E isso é uma das vertentes do mormonismo. Então a fé cristã não se baseia em especulações místicas, mas na obra consumada de Cristo. Não é um misticismo, não é uma coisa... Não, já foi consumada na cruz do Calvário por Cristo. Fato, tem documentos, tem provas que a nossa obra foi consumada em Cristo. O verso 4, parte B, diz: o foco errado gera confusão espiritual. Promovem discussões em vez da edificação de Deus. Doutrinas essas desviam o foco da salvação pela graça. No mormonismo, a salvação depende de obras, rituais e progresso eterno. Irmãos, temos que tomar muito cuidado sobre discussões. Às vezes uma pessoa, nós temos que defender a nossa fé, mas a gente só precisa defender a nossa fé a partir do momento que nós estamos preparados para defendê-la. Por exemplo, não tem como eu ser um agente policial, sendo que eu não sei manusear uma arma de fogo. Tem cabimento? Tem como eu sair para um campo de batalha aí, na rua, contra a criminalidade, com uma arma, sendo que eu nunca tirei? Não tem como, tem que ter preparo. Assim é a gente defender a nossa fé. Hoje não tem mais como, eu creio em Cristo. Mas por quê? Porque eu creio. Argumentos rasos. Então a gente precisa fazer o quê? Se aprofundar na Escritura para defendermos realmente a nossa fé. Porque se nós entrarmos em discussões e nós não estamos preparados, nós somos tragados e aí caímos na teia. Então devemos anunciar que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e não por méritos humanos. Temos que tomar aí esse conhecimento. Já viu alguém falando assim? Não, eu vou pro céu. Por quê? Porque eu só pratico coisa boa, eu dou esmola, eu ajudo não sei quem. Mas tem Cristo no coração? Não. Então, não adianta. O verso 5. O verdadeiro objetivo do ensino bíblico. O fim do mandamento é o amor. O verdadeiro ensino bíblico produz amor sincero, consciência limpa e fé não fingida. Essa é o verdadeiro sentido do amor, né, no evangelho. Então, o contraste, sistemas religiosos que distorcem o evangelho produzem dependência institucional, não liberdade espiritual. Então o cristão ama os mormons, mas não negocia a verdade. Nós amamos os mormons porque são pessoas como Cristo amou o mundo de tal maneira. Mas só que a gente não pode negociar, a gente não pode passar a mão, a gente não pode se deixar levar, né? É a mesma coisa. Puxa, a gente tá vendo um cego caminhando em direção a um precipício. Vamos caminhar do lado dele, na hora do precipício demos um passo para trás e deixa ele ir? Tá errado. O verso de número 6. O resultado de se afastar-se da verdade. Desviando-se dessas coisas, diz o verso 6. O afastamento da sã doutrina leva ao erro espiritual, mesmo com aparência de piedade. Então, precisamos permanecer firmes na suficiência das Escrituras e no Cristo bíblico, eterno Deus e único Salvador. Tá na Bíblia, tem fundamento, tá baseado, crer no Cristo que a Bíblia nos ensina, eterno Deus e único Salvador da nossa vida. Estamos aí no início de uma boa conduta aí para andar juntos. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao 6, nos ensina que não existe outro evangelho, não existe. Não há novas revelações que superem a Bíblia, misticismo, essas coisas, esquece. A salvação é pela graça em Cristo somente. Então a nossa missão é defender a verdade, amar as pessoas e anunciar o evangelho puro.
Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus venha a cada dia nos iluminar, nos ensinar a compreender as verdades das Sagradas Escrituras e aí não cairmos na teia de tantas vertentes extra-bíblicas, um outro evangelho para tentar nos afastar do verdadeiro evangelho. Que Deus nos livre de tal coisa. Amém? Palavra do Mateus para a sua vida nesse dia. Tiago 3,10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. A nossa boca precisa proceder bênção e nem maldição, porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Te agradeço, te exalto e te louvo, Senhor, por mais essa palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, e nos ajude, Senhor, meu Pai amado, a defendermos a nossa fé. Senhor, meu Pai, não nos deixa, Senhor, cair, Senhor, meu Pai amado, em filosofias, Senhor, meu Pai, vazias, em que não tem o fundamento bíblico e a verdade das Santas Escrituras. Pai amado, que nós venhamos sempre voltar para a Tua Palavra e vivermos firmes nela, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.